Parte 2, Capítulo 3, Parte 2 de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 2, Capítulo 3, Parte 2. Tradições. Volvem os vaqueiros ao pouso, e ali, nas redes bamboantes, relatando as peripécias da vaquejada ou famosas aventuras de feira, passam as horas matando, na significação completa do termo, o tempo, e desalterando-se com a umbuzada saborosíssima, ou merendando a iguaria incomparável de jerimum com leite. Se a quadra é propícia, e vão bem as plantações da vazante, e viça o panasco e o mimoso nas soltas dilatadas, e nada revela o aparecimento da seca, refinam a ociosidade nos braços da preguiça benfazeja. Seguem para as vilas, se por lá se fazem festas de cavalhadas e mouramas, divertimentos anacrônicos que os povoados sertanejos reproduzem, intactos, com os mesmos programas de há 3 séculos. E entre eles a exótica encamisada, que é o mais curioso exemplo do aferro às mais remotas tradições. Velhíssima cópia das vetustas quadras dos fossados ou arrancadas noturnas na península contra os castelos árabes, e de todo esquecido na terra onde nasceu, onde a sua mesma significação é hoje inusitado arcaísmo, esta diversão dispendiosa e interessante, feita à luz de lanternas e archotes, com os seus longos cortejos de homens a pé, vestidos de branco ou à maneira de muçulmanos, e outros a cavalo, em animais estranhamente ajaezados, desfilando rápidos, em escaramuças e simulados recontros, é o encanto máximo dos matutos folgazãos. Danças. Nem todos, porém, a compartem. Baldos de recursos para se alongarem das rancharias agitam-se então nos folguedos costumeiros. Encourados de novo, seguem para os sambas e cateretês ruidosos, os solteiros, famanazes no desafio, sobraçando os machetes que vibram no choradinho ou baião, e os casados, levando toda a obrigação, a família. Nas choupanas em festa, recebem-se os convivas com estrepitosas salvas de ronqueiras, e como em geral não há espaço para tantos, arma-se fora, no terreno varrido, revestido de ramagens, mobiliado de cepos e troncos e raros tamboretes, mas imenso, alumiado pelo luar e pelas estrelas, o salão de baile. Despontam o dia com uns largos traços de aguardente, a teimosa, e rompem estridulamente os sapateados vivos. Um cabra redestalado ralha na viola. Serenam em vagarosos meneios as caboclas bonitas. Revoluteia, brabo e corado, o sertanejo moço. Desafios. Nos intervalos, travam-se os desafios. Enterreiram-se, adversários, 2 cantores rudes. As rimas saltam e casam-se em quadras muita vez belíssimas. Nas horas de Deus, amém, não é zombaria não, desafio o mundo inteiro para cantar nesta função. O adversário retruca logo, levantando-lhe o último verso da quadra. Para cantar nesta função, amigo, meu camarada, aceita teu desafio, o fama deste sertão. É o começo da luta, que só termina quando um dos bardos se engasga numa rima difícil e titubeia, repinicando nervosamente o machete sob uma avalanche de risos saudando-lhe a derrota. E a noite vai deslizando rápida no folguedo, que se generaliza, até que as barras venham quebrando e cantem as sericóias nas ipueiras, dando o sinal de debandar ao agrupamento folgazão. Terminada a festa, volvem os vaqueiros à tarefa ou à rede preguiçosa. Alguns, de ano em ano,
arrancam dos pousos tranquilos para remotas paragens. Transpõem o São Francisco. Mergulham nos gerais enormes do ocidente, vastos planaltos indefinidos em que se confundem as bacias daquele e do Tocantins, em alagados de onde partem os rios indiferentemente para o levante e para o poente, e penetram em Goiás, ou avantajando-se mais para o norte, as serras do Piauí. Vão à compra de gados. Aqueles lugares longínquos, pobres e obscuros vilarejos que o Porto Nacional extrema, animam-se então, passageiramente, com a romaria dos baianos. São os autocratas das feiras, dentro da armadura de couro, galhardos, brandindo a guiada sobre os cavalos ariscos, entram naqueles vilarejos como um desgarre atrevido de triunfadores felizes. E ao tornarem, quando não se perdem para todo sempre, sem tino, na travessia perigosa dos descampados uniformes, reatam a mesma vida monótona e primitiva. A seca. De repente, uma variante trágica. Aproxima-se a seca. O sertanejo adivinha-a, e graças ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo. Entretanto, não foge logo, abandonando a terra a pouco e pouco, invadida pelo limbo candente que irradia do Ceará. Buckle, em página notável, assinala a anomalia de se não afeiçoar nunca o homem às calamidades que o rodeiam. Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o peruano, e no Peru as crianças ao nascerem têm o berço embalado pelas vibrações da terra. Mas o nosso sertanejo faz exceção à regra. A seca não o apavora. É um complemento à sua vida tormentosa, emoldurando-a em cenários tremendos. Enfrenta-a estóico. Apesar das dolorosas tradições que conhece através de um sem número de terríveis episódios, alimenta a todo o transe esperanças de uma resistência impossível. Com os escassos recursos das próprias observações e das dos seus maiores, em que ensinamentos práticos se misturam a extravagantes crendices, tem procurado estudar o mal para o conhecer, suportar e suplantar. Aparelha-se com singular serenidade para a luta. 2 ou 3 meses antes do solstício de verão, especa e fortalece os muros dos açudes ou limpa as cacimbas, faz os roçados e arregoa as estreitas faixas de solo arável à orla dos ribeirões. Está preparado para as plantações ligeiras à vinda das primeiras chuvas. Procura em seguida desvendar o futuro. Volve o olhar para as alturas, atenta longamente nos quadrantes e perquire os traços mais fugitivos das paisagens. Os sintomas do flagelo despontam-lhe, então, encadeados em série, sucedendo-se inflexíveis, como sinais comemorativos de uma moléstia cíclica da sezão assombradora da terra. Passam as chuvas do caju em outubro, rápidas, em chuvisqueiros prestes, delidos nos ares ardentes, sem deixarem traços. E pintam as caatingas, aqui, ali, por toda a parte, mosqueadas de tufos pardos de árvores marcescentes, cada vez mais numerosos e maiores, lembrando cinzeiros de uma combustão abafada, sem chamas. E greta-se o chão. E abaixa-se vagarosamente o nível das cacimbas. Do mesmo passo, nota que os dias, estuando logo ao alvorecer, transcorrem abrasantes, à medida que as noites se vão tornando cada vez mais frias. A atmosfera absorve-lhe, com avidez de esponja, o suor na fronte, enquanto a armadura de couro, sem mais a flexibilidade primitiva, se lhe endurece aos ombros, esturrada, rígida, feito uma couraça de bronze. E ao descer das tardes,
dia a dia menores e sem crepúsculos, considera, entristecido, nos ares, em bandos, as primeiras aves emigrantes transvoando a outros climas. É o prelúdio da sua desgraça. Vê-o acentuar-se num crescendo até dezembro. Precautela-se, revista apreensivo as malhadas, percorre os logradouros longos, procura entre as chapadas que se esterilizam várzeas mais benignas para onde tange os rebanhos. E espera, resignado, o dia 13 daquele mês, porque em tal data o Zansavuenga lhe faculta sondar o futuro, interrogando a providência. É a experiência tradicional de Santa Luzia. No dia 12, ao anoitecer, expõe ao relento, em linha, 6 pedrinhas de sal, que representam, em ordem sucessiva, da esquerda para a direita, os 6 meses vindouros, de janeiro a junho. Ao alvorecer de 13, observa-as. Se estão intactas, pressagiam a seca. Se a primeira apenas se deliu, transmudada em aljôfar límpido, é certa a chuva em janeiro. Se a segunda, em fevereiro. Se a maioria ou todas, é inevitável o inverno benfazejo. Esta experiência é belíssima. Em que se pese ao estigma supersticioso, tem base positiva e é aceitável, desde que se considera que dela se colhe a maior ou menor dosagem de vapor dágua nos ares e, dedutivamente, maiores ou menores probabilidades de depressões barométricas, capazes de atrair o afluxo das chuvas. Entretanto, embora tradicional, esta prova deixa ainda vacilante o sertanejo. Nem sempre desanima ante os seus piores vaticínios. Aguarda, paciente, o equinócio da primavera para definitiva consulta aos elementos. Atravessa 3 longos meses de expectativa ansiosa e no dia de São José, 19 de março, procura novo augúrio, o último. Aquele dia é para ele o índice dos meses subsequentes. Retrata-lhe, abreviadas em 12 horas, todas as alternativas climáticas vindouras. Se durante ele chove, será chuvoso o inverno. Se, ao contrário, o sol atravessa abrasadoramente o firmamento claro, estão por terra todas as suas esperanças. A seca é inevitável. Insulamento no deserto. Então se transfigura. Não é mais o indolente incorrigível ou o impulsivo violento, vivendo as disparadas pelos arrastadores. Transcende a sua situação rudimentar. Resignado e tenaz, com a placabilidade superior dos fortes, encara de fito a fatalidade incoercível e reage. O heroísmo tem nos sertões, para todo o sempre perdidas, tragédias espantosas. Não há revivê-las ou episodiá-las. Surgem de uma luta que ninguém descreve, a insurreição da terra contra o homem. A princípio, este reza, olhos postos na altura. O seu primeiro amparo é a fé religiosa. Sobraçando os santos milagreiros, cruzes alçadas, andores erguidos, bandeiras do divino ruflando, lá se vão, descampados em fora, famílias inteiras, não já os fortes e sadios, senão os próprios velhos combalidos e enfermos claudicantes, carregando aos ombros e à cabeça as pedras dos caminhos, mudando os santos de uns para outros lugares. Ecoam largos dias, monótonas, pelos ermos por onde passam as lentas procissões propiciatórias, as ladainhas tristes. Rebrilham longas noites nas chapadas, pervagantes as velas dos penitentes. Mas os céus persistem, sinistramente claros. O sol fulmina a terra. Progride o espasmo assombrado da seca. O matuto considera a prole apavorada.
contempla entristecido os bois sucumbidos que se agrupam sobre as fundagens das ipueiras, ou ao longe em grupos irradios e lentos, pescoços dobrados, acaroados com o chão, em mugidos prantivos farejando a água, e sem que se lhe amorteça a crença, sem duvidar da providência que o esmaga, murmurando às mesmas horas as preces costumeiras, apresta-se ao sacrifício. Arremete de alvião a enxada com a terra, buscando nos estratos inferiores a água que fugiu da superfície. Atinge-o às vezes, outras, após enormes fadigas, esbarra em uma laje que lhe anula todo o esforço despendido. E outras vezes, o que é mais corrente, depois de desvendar tênue lençol líquido subterrâneo, o vê desaparecer 2 dias passados, evaporando-se ou sugado pelo solo. Acompanha-o tenazmente, reprofundando a mina em cata do tesouro fugitivo. Volve, por fim, exausto, à beira da própria cova que abriu, feito um desenterrado. Mas com frugalidade rara lhe permite passar os dias com alguns manelos de paçoca. Não se lhe afrouxa tão de pronto o ânimo. Ali está, em torno, a caatinga, o seu celeiro agreste. Esquadrinha-o. Talha em pedaços os mandacarus que desalteram, ou as ramas verdoengas dos juazeiros que alimentam os magros bois famintos. Derruba os estipites dos ouricuris e rala-os, amassa-os, cozinha-os, fazendo um pão sinistro, o bró, que incha os ventres no enfarte ilusório, empanzinando o faminto. Atesta os jiraus de coquilhos, arranca as raízes túmidas dos umbuzeiros que lhe dessedentam os filhos, reservando para si o sumo adstringente dos cladódios do xique-xique, que enrouquece ou extingue a voz de quem o bebe, e demasia-se em trabalhos, apelando infatigável para todos os recursos, forte e carinhoso, defendendo-se e estendendo à prole abatida e aos rebanhos confiados a energia sobre-humana. Baldam se lhe, porém, os esforços. A natureza não combate apenas com o deserto. Povoa-a, contrastando com a fuga das seriemas que emigram para outros tabuleiros e jandaias que fogem para o litoral remoto, uma fauna cruel. Miríades de morcegos agravam a magrém, abatendo-se sobre o gado, dizimando-o. Chocalham as cascavéis, inúmeras, tanto mais numerosas quanto mais ardente o estio, entre as macegas recrestadas. À noite, a sussuarana, traiçoeira e ladra, que lhe rouba os bezerros e os novilhos, vem beirar a sua lancharia pobre. É mais um inimigo a suplantar. Afugenta-a e espanta-a, precipitando-se com um tição aceso no terreiro deserto. E se ela não recua, assalta-a. Mas não a tiro, porque sabe que, desviada a mira, ou pouco eficaz o chumbo, a onça, vindo em cima da fumaça, é invencível. O pugilato é mais comovente. O atleta enfraquecido, tendo à mão esquerda a forquilha e à direita a faca, irrita e desafia a fera, provoca-lhe o bote e a para no ar, trespassando-a de um golpe. Nem sempre, porém, pode aventurar-se a façanha arriscada. Uma moléstia extravagante completa a sua desdita, a hemeralopia. Esta falsa cegueira é paradoxalmente feita pelas reações da luz. Nasce dos dias claros e quentes, dos firmamentos fulgurantes, do vivo ondular dos ares em fogo sobre a terra nua. É uma pletora do olhar. Mas o sol se esconde no poente, a vítima nada mais vê. Está cega. A noite afoga-se de súbito antes de envolver a terra. E na manhã seguinte a vista extinta lhe revive, acendendo-se no primeiro lampejo do levante, para se apagar de novo à tarde com intermitência dolorosa.
renasce-lhe com ela a energia, ainda se não considera vencido. Restam-lhe, para desalterar e sustentar os filhos, os talos tenros, os mangarás das bromélias selvagens. Ilude-os com essas iguarias bárbaras. Segue, a pé agora, porque se lhe parte o coração só de olhar para o cavalo, para os logradouros. Contempla ali a ruína da fazenda, bois espectrais, vivos não se sabe como, caídos sob as árvores mortas, mal soerguendo o arcabouço murcho sobre as pernas secas, marchando vagarosamente, cambaleantes. Bois mortos há dias e intactos, que os próprios urubus rejeitam, porque não rompem a bicadas as suas peles esturricadas. Bois jururus, em roda da clareira de chão entorroado, onde foi a aguada predileta. E o que mais lhe dói, os que ainda não de todo exaustos o procuram e o circundam, confiantes, urrando em longo apelo triste que parece um choro. E nem um cereus avulta mais em torno, foram ruminadas as últimas ramas verdes do juás. Trançam-se, porém, ao lado, impenetráveis renques de macambiras. É ainda um recurso. Incendeia-os, batendo o isqueiro nas acendalhas das folhas ressequidas, para os despir, em combustão rápida, dos espinhos. E quando os rolos de fumo se enovelam e se diluem no ar puríssimo, vêem-se, correndo de todos os lados, em tropel moroso de estropiados, os magros bois famintos, em busca do último repasto. Por fim, tudo se esgota e a situação não muda. Não há probabilidade sequer de chuvas. A casca das marizeiras não transuda, prenunciando-as. O nordeste persiste intenso, rolando, pelas chapadas, zunindo em prolongações uivadas na galhada estrepitante das caatingas, e o sol alastra, reverberando no firmamento claro os incêndios inextinguíveis da canícula. O sertanejo, assoberbado de reveses, dobra-se afinal. Passa certo dia à sua porta a primeira turma de retirantes. Vê-a, assombrado, atravessar o terreiro, miseranda, desaparecendo adiante numa nuvem de poeira, na curva do caminho. No outro dia, outra, e outras. É o sertão que se esvazia. Não resiste mais. Amatula-se num daqueles bandos que lá se vão, caminho em fora, debruando de ossadas as veredas. E lá se vai ele, no êxodo penosíssimo para a costa, para as serras distantes, para quaisquer lugares onde o não mate o elemento primordial da vida. Atinge-os, salva-se. Passam-se meses, acaba-se o flagelo. Ei-lo de volta. Vence-o saudade do sertão. Remigra. E torna feliz, revigorado, cantando. Esquecido de infortúnios, buscando as mesmas horas passageiras da ventura perdidiça e instável, os mesmos dias longos de transes e provações demoradas. Religião mestiça. Insulado deste modo no país, que o não conhece, em luta aberta com o meio, que lhe parece haver estampado na organização e no temperamento a sua rudeza extraordinária, nômade ou mal fixo à terra, o sertanejo não tem, por bem dizer, ainda capacidade orgânica para se afeiçoar à situação mais alta. O círculo estreito da atividade remorou-lhe o aperfeiçoamento psíquico. Está na fase religiosa de um monoteísmo incompreendido, eivado de misticismo extravagante, em que se rebate o fetichismo do índio e do africano. É o homem primitivo, audacioso e forte, mas ao mesmo tempo crédulo, deixando-se facilmente arrebatar pelas superstições mais absurdas. Uma análise destas
revelaria a fusão de estádios emocionais distintos. A sua religião é, como ele, mestiça. Resumo dos caracteres físicos e fisiológicos das raças de que surge, sumaria-lhes identicamente as qualidades morais. É um índice da vida de 3 povos, e as suas crenças singulares traduzem essa aproximação violenta de tendências distintas. É desnecessário descrevê-las. As lendas arrepiadoras do caapora travesso e maldoso, atravessando célere, montado em caititu arisco, as chapadas desertas, nas noites misteriosas de luares claros, os sacis diabólicos de barrete vermelho à cabeça, assaltando o viandante retardatário nas noites aziagas das sextas-feiras, de parceria com os lobisomens e mulas sem cabeça notívagos, todos os mal-assombramentos, todas as tentações do maldito ou do diabo, este trágico emissário dos rancores celestes em comissão na terra, as rezas dirigidas a São Campeiro, canonizado in partibus, ao qual se acendem velas pelos campos, para que favoreça a descoberta de objetos perdidos, as benzeduras cabalísticas para curar os animais, para amassar e vender sezões, todas as visualidades, todas aparições fantásticas, todas as profecias esdrúxulas de messias insanos, e as romarias piedosas, e as missões, e as penitências, todas as manifestações complexas de religiosidade indefinida são explicáveis. Fatores históricos da religião mestiça. Não seria difícil caracterizá-las como uma mestiçagem de crenças. Ali estão, francos, o antropismo do selvagem, o animismo do africano e, o que é mais, o próprio aspecto emocional da raça superior na época do descobrimento e da colonização. Este último é um caso notável de atavismo na história. Considerando as agitações religiosas do sertão e os evangelizadores e messias singulares que intermitentemente o atravessam, ascetas mortificados de flagícios, encalçados sempre pelos sequazes numerosos, que fanatizam, que arrastam, que dominam, que endoidecem, espontaneamente recordamos a fase mais crítica da alma portuguesa, a partir do final do século XVI, quando, depois de haver por momentos centralizado a história, o mais interessante dos povos caiu, de súbito, em decomposição rápida, mal disfarçada pela corte oriental de Dom Manuel. O povoamento do Brasil fez-se, intenso, com Dom João III, precisamente no fastígio de completo desequilíbrio moral, quando todos os terrores da Idade Média tinham cristalizado no catolicismo peninsular. Uma grande herança de abusões extravagantes, extinta na orla marítima pelo influxo modificador de outras crenças e de outras raças, no sertão ficou intacta. Trouxeram-na as gentes impressionáveis que afluíram para a nossa terra, depois de desfeito no Oriente o sonho miraculoso da Índia. Vinham cheias daquele misticismo feroz, em que o fervor religioso reverberava a cadência forte das fogueiras inquisitoriais, lavrando intensas na península. Eram parcelas do mesmo povo que, em Lisboa, sob a obsessão dolorosa dos milagres e assaltado de súbitas alucinações, via, sobre o paço dos reis, ataúdes agoureiros, línguas de flamas misteriosas, catervas de mouros de albornozes brancos passando processionalmente, combates de paladinos nas alturas. E da mesma gente que, após Alcácer Quibir, em plena caquexia nacional, segundo o dizer vigoroso de Oliveira Martins, procurava, ante a ruína iminente, como salvação única, a fórmula superior das esperanças messiânicas. De feito, considerando as desordens sertanejas, hoje, e os messias insanos que as provocam, irresistivelmente nos assaltam, empolgantes, as figuras dos profetas peninsulares de outrora,
o rei de Penamacor, o rei da Ericeira, errantes pelas faldas das serras, devotados ao martírio, arrebatando, na mesma idealização, na mesma insânia, no mesmo sonho doentio, as multidões crendeiras. Esta justaposição histórica calca-se sobre 3 séculos, mas é exata, completa, sem dobras. Imóvel o tempo sobre a rústica sociedade sertaneja, despeada do movimento geral da evolução humana, ela respira ainda na mesma atmosfera moral dos iluminados que encalçavam, doidos, o Miguelinho ou o Bandarra. Nem lhe falta, para completar o símile, o misticismo político do sebastianismo. Extinto em Portugal, ele persiste todo, hoje, de modo singularmente impressionador, nos sertões do norte. Mas não antecipemos. Caráter variável da religiosidade sertaneja. Estes estigmas atávicos tiveram entre nós, favoráveis, as reações do meio, determinando psicologia especial. O homem dos sertões, pelo que esboçamos, mais do que qualquer outro, está em função imediata da terra. É uma variável dependente no jogar dos elementos. Da consciência da fraqueza para os debelar, resulta, mais forte, este apelar constante para o maravilhoso, esta condição inferior de pupilo estúpido da divindade. Em paragens mais benéficas, a necessidade de uma tutela sobrenatural não seria tão imperiosa. Ali, porém, as tendências pessoais como que se acolchetam às vicissitudes externas, e deste entrelaçamento resulta, copiando o contraste que observamos entre a exaltação impulsiva e a apatia enervadora da atividade, a indiferença fatalista pelo futuro e a exaltação religiosa. Os ensinamentos dos missionários não poderiam exercitar-se extremes das tendências gerais da sua época. Por isto, como um palimpsesto, a consciência imperfeita dos matutos revela, nas quadras agitadas, rompendo dentre os ideais belíssimos do catolicismo incompreendido, todos os estigmas de estádio inferior. É que mesmo em períodos normais, a sua religião é indefinida e vária. Da mesma forma que os negros aúças, adaptando à liturgia todo o ritual iorubano, realizam o fato anômalo, mas vulgar mesmo na capital da Bahia, de seguirem para as solenidades da igreja por ordem dos fetiches, os sertanejos, herdeiros infelizes de vícios seculares, saem das missas consagradas para os ágapes selvagens dos candomblés africanos ou poracês do tupi. Não espanta que patenteiem, na religiosidade indefinida, antinomias surpreendentes. Quem vê a família sertaneja, ao cair da noite, ante o oratório tosco ou registro paupérrimo, à meia luz das candeias de azeite, orando pelas almas dos mortos queridos, ou procurando alentos à vida tormentosa, encanta-se. O culto dos mortos é impressionador. Nos lugares remotos, longe dos povoados, inumam nos à beira das estradas, para que não fiquem de todo em abandono, para que os rodeiem sempre as preces dos viandantes, para que nos ângulos da cruz deponham estes, sempre, uma flor, um ramo, uma recordação fugaz, mas renovada sempre. E o vaqueiro que segue arrebatadamente estaca, prestes, o cavalo ante o humilde monumento, uma cruz sobre pedras arrumadas, e a cabeça descoberta passa vagaroso, rezando pela salvação de quem ele nunca viu talvez de um inimigo. A terra é o exílio insuportável, o morto um bem-aventurado sempre. O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana dos pobres pais, jubilosos entre as lágrimas. Referve o samba turbulento.
vibram nos ares fortes as coplas dos desafios, enquanto a uma banda entre duas velas de carnaúba, coroado de flores, o anjinho exposto espelha, no último sorriso paralisado, a felicidade suprema da volta para os céus, para a felicidade eterna, que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas e primitivas. No entanto, há traços repulsivos no quadro desta religiosidade, de aspectos tão interessantes, aberrações brutais, que a derrancam ou maculam. A Pedra Bonita. As agitações sertanejas, do Maranhão à Bahia, não tiveram ainda um historiador. Não as esboçaremos sequer. Tomemos um fato, entre muitos, ao acaso. No termo de Pajeú, em Pernambuco, os últimos rebentos das formações graníticas da costa se alteiam, em formas caprichosas, na Serra Talhada, dominando, majestosos, toda a região em torno, e convergindo em largo anfiteatro, acessível apenas por estreita garganta entre muralhas a pique. No âmbito daquele, como púlpito gigantesco, ergue-se um bloco solitário, a Pedra Bonita. Este lugar foi, em 1837, teatro de cenas que recordam as sinistras solenidades religiosas dos Achantis. Um mamaluco ou cafuz, um iluminado, ali congregou toda a população dos sítios convizinhos e, engrimpando-se à pedra, anunciava, convicto, o próximo advento do reino encantado do rei Dom Sebastião. Quebrada a pedra a que subira, não a pancadas de marreta, mas pela ação miraculosa do sangue das crianças esparzido sobre ela em holocausto, o grande rei irromperia envolto de sua guarda fulgurante, castigando inexorável a humanidade ingrata, mas cumulando de riquezas os que houvessem contribuído para o desencanto. Passou pelo sertão um frêmito de necrose. O transviado encontrara meio propício ao contágio da sua insânia. Em torno da ara monstruosa comprimiam-se as mães, erguendo os filhos pequeninos, e lutavam, procurando-lhes a primazia no sacrifício. O sangue espadanava sobre a rocha, jorrando, acumulando-se em torno. E afirmam os jornais do tempo, em cópia tal que depois de desfeita aquela lúgubre farsa, era impossível a permanência no lugar infeccionado. Por outro lado, fatos igualmente impressionadores contrabatem tais aberrações. A alma de um matuto é inerte ante as influências que a agitam. De acordo com estas, pode ir da extrema brutalidade ao máximo devotamento. Vimo-la, neste instante, pervertida pelo fanatismo. Vejamo-la transfigurada pela fé. Monte Santo. Monte Santo é um lugar lendário. Quando, no século XVII, as descobertas das minas determinaram a atração do interior sobre o litoral, os aventureiros que ao norte investiam com o sertão, demandando as serras da Jacobina, arrebatados pelas miragens das minas de prata e rastreando o itinerário enigmático de Belchior Dias, ali estacionavam longo tempo. A serra solitária, a piquaraçá dos roteiros caprichosos, dominando os horizontes, norteava-lhes a marcha vacilante. Além disto, atraía-os por si mesma, irresistível. É que em um de seus flancos, escritas em caligrafia ciclópica, com grandes pedras arrumadas, apareciam letras singulares, um A, um L e um S, ladeadas por uma cruz, de modo a fazerem crer que estava ali, e não avante, para o ocidente ou para o sul, o Eldorado apetecido. Esquadrinharam-na, porém, debalde os êmulos do muribeca astuto, seguindo afinal para outros rumos, com as suas tropas de potiguaras mansos,
e forasteiros armados de biscainhos. A serra desapareceu outra vez entre as chapadas que domina. No fim do século passado, porém, descobriu-a um missionário, Apolônio de Todi. Vindo da missão de Maçacará, o maior apóstolo do norte impressionou-se tanto com o aspecto da montanha, achando-a semelhante ao Calvário de Jerusalém, que planeou logo a ereção de uma capela. Ia ser a primeira, do mais tosco e do mais imponente templo da fé religiosa. Descreve o sacerdote, longamente, o começo e o curso dos trabalhos e o auxílio franco que lhe deram os povoadores dos lugares próximos. Pinta a última solenidade, procissão majestosa e lenta ascendendo a montanha, entre as raladas de tufão violento que se alteou das planícies apagando as tochas. E, por fim, o sermão terminal da penitência, exortando o povo a que nos dias santos viesse visitar os santos lugares, já que vivia em tão grande desamparo das coisas espirituais. E aqui, termina, sem pensar em mais nada, disse que daí em diante não chamariam mais Serra de Piquaraçá, mas sim Monte Santo. E fez-se o templo prodigioso, monumento erguido pela natureza e pela fé, mais alto que as mais altas catedrais da terra. A população sertaneja completou a empresa do missionário. Hoje, quem sobe a extensa via sacra de 3 quilômetros de comprimento, em que se erigem a espaços 25 capelas de alvenaria, encerrando painéis dos passos, avalia a constância e a tenacidade do esforço despendido. Amparada por muros capeados, calçada em certos trechos, tendo noutros como leito a rocha viva talhada em degraus ou rampeada, aquela estrada branca de quartzolito, onde ressoam há 100 anos as litanias das procissões da quaresma e tem passado legiões de penitentes, é um prodígio de engenharia rude e audaciosa. Começa investindo com a montanha, segunda normal de máximo declive, em rampa de cerca de 20 graus. Na quarta ou quinta capelinha, inflete à esquerda e progride menos íngreme. Adiante, a partir da capela maior, ermida interessantíssima, ereta num ressalto da pedra, a cavaleiro do abismo, volta à direita, diminuindo de declive, até a linha de cumeadas. Segue por esta segundo uma selada breve. Depois se alteia, de improviso, retilínea, em ladeira forte, arremetendo com o vértice pontiagudo do monte, até o Calvário no alto. À medida que ascende, ofegante, estacionando nos passos, o observador depara perspectivas que seguem num crescendo de grandezas soberanas. Primeiro, os planos das chapadas e tabuleiros, esbatidos embaixo em planícies vastas. Depois, as serranias remotas, agrupadas, longe, em todos os quadrantes. E, atingindo o alto, o olhar a cavaleiro das serras, o espaço indefinido, a emoção estranha de altura imensa, realçada pelo aspecto da pequena vila, embaixo, mal percebida, na confusão caótica dos telhados. E quando, pela Semana Santa, convergem ali as famílias da redondeza e passam os crentes pelos mesmos flancos em que vaguearam outrora, inquietos de ambição, os aventureiros ambiciosos, vê-se que Apolônio de Todi, mais hábil que o Muribeca, decifrou o segredo das grandes letras de pedra, descobrindo o Eldorado maravilhoso, a mina opulentíssima oculta no deserto. As missões atuais. Infelizmente, o apóstolo não teve continuadores. Salvo raríssimas exceções, o missionário moderno é um agente prejudicialíssimo no agravar todos os desequilíbrios do estado emocional dos tabaréus. Sem a altitude dos que o antecederam, a sua ação é negativa. Destrói, apaga e perverte o que incutiram de bom naqueles espíritos ingênuos os ensinamentos dos primeiros evangelizadores,
dos quais não tem o talento e não tem a arte surpreendente da transfiguração das almas. Segue, vulgarmente, processo inverso do daquele. Não aconselha e consola, aterra e amaldiçoa. Não ora, esbraveja. É brutal e traiçoeiro. Surge das dobras do hábito escuro, como da sombra de uma emboscada armada à credulidade incondicional dos que o escutam. Sobe ao púlpito das igrejas do sertão e não alevanta a imagem arrebatadora dos céus. Descreve o inferno truculento e flamívomo numa algaravia de frases rebarbativas a que completam gestos de maluco e esgares de truão. É ridículo e é medonho. Tem o privilégio estranho das bufonerias melodramáticas. As parvoíces saem-lhe da boca, trágicas. Não traça ante os matutos simples a feição honesta e superior da vida. Não a conhece, mas brama em todos os tons contra o pecado. Esboça grosseiros quadros de torturas e espalha sobre o auditório fulminado avalanches de penitências, extravagando largo tempo em palavrear interminável, fungando as pitadas habituais e engendrando catástrofes, abrindo alternativamente a caixa de rapé e a boceta de Pandora. Que alucina o sertanejo crédulo, alucina-o, deprime-o, perverte-o. Os serenos. Busquemos um exemplo único, o último. Em 1850, os sertões de Cariri foram alvorotados pelas depredações dos serenos, exercitando o roubo em larga escala. Aquela denominação indicava companhias de penitentes que à noite, nas encruzilhadas ermas, em torno das cruzes misteriosas, se agrupavam adoidadamente numa agitação macabra de flagelantes, impondo-se o cilício dos espinhos, das urtigas e outros duros tratos de penitência. Ora, aqueles agitados saíram certo dia, repentinamente, da matriz do crato, dispersos, em desalinho, mulheres em prantos, homens apreensivos, crianças trementes, em procura dos flagícios duramente impostos. Dentro da igreja, missionários recém-vindos haviam profetizado o próximo fim do mundo. Deus o dissera, em mau português, em mau italiano e em mau latim. Estava farto dos desmandos da terra. E os derivados foram pelos sertões em fora, esmolando, chorando, rezando, numa mandria deprimente. E como a caridade pública não os podia satisfazer a todos, acabaram roubando. Era fatal. Os instrutores do crime foram, afinal, infelicitar outros lugares, e a justiça, a custo, reprimiu o banditismo incipiente. Fim do capítulo 3.